Pessoal, aqui no finalzinho do vídeo anterior, eu deixei aqui no ar que nós falaríamos sobre tutela de urgência. Você sabe o que que é isso? Como grande parte do nosso público não é advogado, não é aluno, embora seja nós tenhamos muitos alunos de direito, profissionais, operadores do direito ou da justiça que nos acompanham, né, graças a Deus. E graças a vocês que estão inscritos, vocês que ainda não se inscreveu. Vocês que ainda não se inscreveram, por favor, o façam. Sugira temas para a gente conversar aqui. Vamos lá, o que é tutela de urgência? Tutela. Tutela significa proteção. Os nossos direitos, eles precisam serem protegidos, tutelados, não é? Por quê? Porque existem situações flagrantes em que as pessoas, elas querem infringir os nossos direitos, solapar os nossos direitos. E se tem uma das coisas que a gente sempre diz, assim, que uma das coisas mais sagradas nossa, são os nossos direitos. Direito à vida, direito à liberdade, direito de escolha, direito de sorrir, direito de ser feliz, direito de chorar. Direito, direito, directum. Para quê? Para que se faça justiça. E o justo só se alcança com a aplicação do direito. A justiça é feita quando os nossos direitos são respeitados. Eu brinco com muita seriedade, eu digo para os meus alunos assim: olha, qual o pressuposto do empréstimo? Eu te empresto uma caneta. Hã? É justo você ficar com essa caneta e não me devolver? Não, isso não é justo. Não é justo. Não é justo também se eu lhe der de presente essa caneta, toma, essa caneta é sua, parabéns, seu aniversário. Não é justo que eu pegue de volta, não. Ah, mas era minha. Não, eu fiz uma doação. E a doação, ela muda o direito de propriedade. Eu era proprietário, agora vou ser o proprietário. Eu doei, eu vendi, herdou e tal, essa coisa toda. Mas, enfim, existem situações em que a justiça, ela vai dizer, vai raciocinar assim: "Opa, nesse caso, antes de eu, juiz, decidir, prolatar a sentença, dar o meu veredito final, espera aí, deixa eu proteger esse pessoal, isso aqui". Não é? Sobretudo questões patrimoniais, isso acontece com muita, muita, muita frequência, não é? Ah, existe a possibilidade dessa pessoa desviar esse patrimônio, esse dinheiro, transferir para outro lugar e tal, então, olha, eu vou reter aqui por algum tempo tanto aí que pode ou poderia cobrir, não é, aquele débito que está, em juízo. Ah, então, a justiça ela pode agir nesse sentido, né, no sentido de, antes da decisão final, evitar prejuízo, tutela de urgência. E quando a gente entende, nós somos da área específica, quando a gente entende isso, esse mecanismo ele pode mudar o rumo, sim, de um processo. O conceito simples que eu fiz questão de anotar, tutela de urgência é uma decisão provisória que o juiz concede quando há risco de dano ou prejuízo com a demora do processo. Nós sabemos, sobretudo aqui no Brasil, a justiça é lenta, é lenta. E vocês vão entender alguns exemplos bem bacaninhos que eu vou dar aqui. Então, por exemplo, para o juiz conceder essa tutela de urgência, então 2 requisitos eles são essenciais. Primeiro, probabilidade do direito. É quando o juiz analisa e fala assim: "Opa, existe aqui, eu estou vendo, visualizando aqui, que essa pessoa realmente tem direito". Outro Outro requisito: o primeiro, probabilidade do direito; o segundo, perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. É quando o juiz vai falar assim, ele vai pensar assim: se esperar, pode haver prejuízo irreversível. Então, sem esses 2 elementos, pessoal, não há tutela de urgência, probabilidade de direito e perigo do dano. Quais são os tipos de tutela de urgência? Tutela antecipada.
A tutela antecipada, antecipa os efeitos da decisão final. Por exemplo, olha que exemplo clássico, didático. Plano de saúde obrigado a custear tratamento imediatamente. Fica esse lenga-lenga, vai, pode, não pode e tal, esse negócio todo, o juiz dá uma decisão dizendo: "Olha, sim, faça isso agora". "Ah, mas depois", "Não, depois a minha decisão final, vamos ver, mas agora a situação ela é emergencial. É proteger o direito à vida da pessoa que está precisando disso aqui, esse medicamento, esse processo cirúrgico", enfim, não sei. E o outro, uma outra forma, além da primeira tutela antecipada e depois a tutela cautelar, serve para proteger os resultados do processo. Por exemplo, eu falei meio por alto no início, é o bloqueio de bens para garantir futura indenização, né. É o caso de fraude, possibilidade de evasão de divisas e por aí afora vai, né. É o que se chama de uma expressão latina, periculum in mora. As principais características, alguns pontos importantes que precisamos levantar aqui: a tutela, pessoal, ela é sempre provisória, ela não é definitiva. Ela pode ser revogada, pode ser modificada, né, e pode ser concedida sem ouvir a outra parte. Isso é uma decisão do juiz. É por ele estar acostumado com essas situações, não é, e muitas das vezes, claro, o próprio advogado que vai pedir: "Excelência, olha, eu, solicito uma tutela antecipada", enfim, uma tutela de urgência e fundamenta aquilo lá e por aí afora vai. Então, as tutelas a tutela em si, ela não resolve o processo, não é essa a ideia. Ela evita que o processo, perca sentido. Onde é que se encontra isso? Qual é a fundamentação legal? A fundamentação está lá no Código de Processo Civil, especialmente lá no artigo 300. Então, esse é um dispositivo jurídico, pessoal, muito, muito relevante, muito importante e que visa efetivamente, se praticar a justiça. É defender os direitos das pessoas, de aquele direito ou direitos que estão realmente em perigo de ser literalmente defenestrado, tá bom? De ser lesado. Eh, então tá bom, é isso, tá? Bem rapidinho, como nós falamos. E, por último, aqui, essa pergunta é feita com uma certa frequência, pessoal, é o próximo vídeo, honorário de sucumbência. Que coisa é isso? Mas isso não é somente coisa de advogado? Não, isso tem um interesse muito grande para as partes envolvidas no processo, tá bom? Até daqui a pouco. Um abraço.